Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Fluminense, de 20 de 3 de 2024, quarta-feira. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês aquele pedido básico, antes de a gente começar com nossas notícias, para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, que faz toda a diferença para o trabalho que a gente executa aqui. Quando você dá o like, você diz para o YouTube que esse conteúdo é legal e o YouTube vai e compartilha esse conteúdo. Então não esqueça o like, que faz toda a diferença. Hoje, Giro Resenha com bastante informação. Temos aí uma notícia sobre John Arias, a possível venda de John Arias. Mais notícias também sobre a tabela do Fluminense na Libertadores, com as datas e tudo mais. O Fluminense vai saber melhor como vai os jogos que terão pela frente. Vidal alfinetando o Marcelo. Vidal alfinetando o Marcelo. E também as meninas do futebol feminino do Fluminense para o seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro. Primeira vez que o Fluminense joga fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tudo muito inédito. A gente traz aqui no seu Giro de Notícias do Flusão. Valeu! É isso aí, galera. Estamos de volta aí com o nosso Giro de Notícias do Fluminense. O nosso Flusão joga hoje também pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar hoje sobre isso, né? Estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente vai começar, na verdade, falando sobre essa estreia do Flusão aí. Primeiro jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro Feminino. Fluminense jogando hoje. Fluminense que estreou com vitória, né? O Fluminense venceu o primeiro jogo dele no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro foi a 3 pontos. O Flu até agora só tem uma partida jogada na competição. É a primeira vez na história que o Fluminense disputa o Campeonato Brasileiro Feminino, tá? E hoje o Fluminense tem uma missão dura, né? Vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre, que empatou na estreia da competição. O Fluminense vai lá em Porto Alegre enfrentar o Internacional em busca aí da liderança do Campeonato Brasileiro. Se vencer, vai a 6 pontos aí, pode até assumir a liderança, porque o São Paulo empatou. O último jogo tem 4 pontos, a Ferroviária também tem 4 pontos. A Ferroviária, que é um time muito tradicional no futebol feminino, está em segundo lugar com 4 pontos, seguido do Cruzeiro também com 4. Então hoje o Fluminense no jogo contra o Internacional tem um jogo duríssimo aí, e é importantíssimo que o Fluminense consiga buscar essa vitória hoje. O jogo do Fluminense contra o Internacional será no campo do Sesc, lá em Porto Alegre, né? E o Flu busca aí a sua segunda vitória e o segundo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E assim, tudo é muito novo para o Fluminense, né? Para o time feminino do Fluminense. A lembrar que o primeiro jogo foi semana passada na Ilha do Governador, né? A gente noticiou lá no Instagram sobre isso. A gente vai tentar, o Resenha vai tentar estar mais perto aí do futebol feminino tricolor também, das meninas. Estamos tentando aí ver se a gente consegue alguém para fazer a cobertura, né, desses jogos do futebol feminino. Estamos na busca disso, na busca de encontrar aí alguém que queira nos ajudar, você, principalmente as mulheres tricolores que queiram contribuir com a resenha. Você está convidado aí para contribuir aí, falar sobre futebol feminino, mas a gente vai pelo menos cobrir aí todos os jogos para vocês, trazer informação, e quero dar uma notícia também, né? Eu vou ver o jogo hoje do Fluminense, né, futebol feminino, e farei um pós-jogo gravado, né, aqui no canal. Então é a primeira vez que o Resenha vai ter aí um pós-jogo gravado sobre futebol feminino. Eu vou trazer para vocês aqui um pós-jogo gravado aqui do Fluminense, que enfrenta o Internacional em Porto Alegre. Então fique ligado, a partir de agora nós vamos cobrir também aí o jogo de futebol feminino. Obviamente que não da mesma forma que a gente cobre masculino, porque a gente não tem estrutura para isso, mas quem quiser saber os resultados do futebol feminino, classificação, tudo, o Resenha vai trazer para vocês. Fluminense é Futebol Clube, não esqueçam disso. Nada contra os outros esportes, mas mais do que tudo, o Fluminense é futebol. Então, as meninas precisam da nossa atenção, tá? Então, aí, trouxemos aí algumas notícias sobre as meninas do Fluminense que jogam hoje. E agora vamos para a próxima notícia aí importante do Fluminense. Aí saiu aí, como vocês sabem, as definições da tabela, né, da Copa Libertadores da América. A gente já conhece os nossos adversários, que serão Aliança Lima, Colo-Colo e Cerro Porteño. E também já saiu também a tabela dos jogos do Fluminense, com datas tudo certinho, né, para esses confrontos. E vou colocar na tela para vocês poderem ver aí, ó, tá aí a tabelinha. Ó, o Fluminense vai estrear na Libertadores da América contra o Alianza Lima no dia 3 de abril, às 9h30 da noite, no Peru. Então,
a estreia do Fluminense lá no Peru contra o Alianza Lima, que nem no ano passado a gente também estreou contra o Cristal, fora de casa. A gente vai estrear agora contra o Alianza Lima, lá no Peru, dia 3, 9h30. A segunda rodada, logo depois, o Fluminense recebe o Colo-Colo no Maracanã, dia 9 de abril. Então a gente estreia dia 3 de abril e joga no dia 9 de abril contra o Colo-Colo. O 9 de abril vai cair numa terça-feira, tá? Enquanto o dia 3 cai numa quarta, o dia 9 cai numa terça-feira no Maracanã, às 21 horas, tá? Na terceira rodada, no dia 25 de abril, uma quinta-feira, o Fluminense vai enfrentar o Cerro Porteño no Paraguai, tá? Então, primeiro jogo fora, segundo em casa, terceiro fora. Logo depois, na quarta rodada, aí já no dia 9 de maio, que cai numa quinta-feira também, o Fluminense vai enfrentar o Colo-Colo lá no Chile, né? O jogo lá no Chile. No dia 16/5, também numa quinta-feira, aí já às 19 horas, o Fluminense recebe o Cerro Porteño no Maracanã, fechando em casa no dia 29/5, uma quarta-feira, às 9h30, contra o Alianza Lima, no Maracanã. Galera, próxima informação para vocês agora é sobre volta dos treinos, é isso mesmo. Fluminense volta aos treinos, né? Voltou ontem aos treinos. O treino de ontem começou às 4 horas da tarde e todos os atletas se reapresentaram, não houve nenhuma ausência, todo mundo se reapresentou. Temos algumas imagens aqui do treino para vocês verem aí, o John Kennedy treinando. O John Kennedy está de volta com o time também. Vou botar na tela para vocês aí, ó. Tá aí, ó, o John Kennedy treinando, né? O Fluminense de volta. Tá vendo? Ó, o JK aqui. Aí tem aqui também o Martinelli no treino de ontem, já de volta. E o Felipe Andrade também. Então, aí o Twitter do Fluminense colocando, seguimos para começar bem na Libertadores. Então, todo mundo de volta aos treinos. Os treinos ontem foram, em sua maioria, treinos físicos, tá? E o Fluminense está de volta à maratona de treinos para a Libertadores da América, e a próxima, e essa temporada também, que agora que o negócio tá valendo, tá? Por último, notícia sobre Vidal, rapaz. O Vidal, né, o jogador do Colo-Colo, Vidal, ele mesmo, que jogou no Flamengo, Atlético Paranaense aqui no Brasil, ele ontem deu uma entrevista para o GE, né, falando sobre o grupo do Fluminense, do grupo dele, né, do Colo-Colo, vai enfrentar o Fluminense, né, e ele citou os atacantes do time dele lá para provocar o Marcelo, tá? Ele abre aspas aí para o Vidal, né, a fala do Vidal, ele diz o seguinte, ó: eu conheço todos lá, tenho vários amigos lá no Fluminense, como Renato Augusto, Douglas Costa, mas espere, quero ver o Marcelo contra o Zavala ou Bolados, quero vê-los quando eles correrem do lado dele, né? Ele fez essa brincadeira falando, na verdade ele deu essa entrevista para o jornal La Terceira, né? E lá do Chile mesmo. E para completar, ele ainda falou que gostou do grupo, estão muito iguais, né? Vamos com tudo, né? Confie no pessoal, falou o Vidal, e deu aquela sacaneada no Marcelo, dizendo para ele segurar a onda dele lá no lado esquerdo, porque ele quer ver como é que ele vai agir quando os Avalos ou Bolados caírem no lado dele e partirem para cima dele, né? Que são jogadores de muita velocidade. Zavala, desculpa, eu já conheço um pouco mais, esse Bolados aí eu não conheço, mas deve ser um cara bem bolado, né? Piadinha infame. Então ele está fazendo uma provocaçãozinha aí para o Marcelo, né? Vamos ver como é que vai ser, mas esses Avalos é um jogador muito rápido mesmo. A gente ainda vai fazer um estudo melhor sobre o Colo-Colo mais para frente, mas realmente a brincadeira dele até faz um certo sentido, né? Tem sido uma das críticas que a gente tem feito, o Marcelo pelo lado aí defendendo. Por último, galera, informação importante, acho que todo mundo queria saber, a questão do Arias, né? Ontem, em entrevista ao programa de rádio Desportes Sin Tapujos, né, o Alex Viveiros, né, um dos agentes da empresa Força Carreira Esportiva, né, que é responsável pelos direitos, pela carreira, que administra a carreira do John Arias, falou sobre propostas recebidas pelo jogador, né? E abre aspas para ele aí, o que ele disse aí foi o seguinte, ó, entre aspas aí: John Arias rejeitou uma oferta do Zenit da Rússia em janeiro. E atualmente há uma do Galatasaray da Turquia, outra do Sevilha da Espanha. Também existe interesse da França e Itália, da França e Itália, disse o empresário, né? Enfim, ele falou isso daí. E uma curiosidade, né, sobre o Alex Viveiros, ele passou pelo Fluminense em 2001, né? Foi jogador do Fluminense, né? Ele ainda chegou a falar também
que tem que ser algo bom, tanto para o Arias quanto para o Fluminense, ele falou sobre isso, né? O Fluminense tem 50% dos direitos do jogador, ele não revelou valores, né, dessa negociação, não revelou valores, mas disse que essa negociação, essas ofertas do Galatasaray e Sevilha chegaram neles, né? Enfim, galera, ontem eu falei sobre isso, né? Eu acabei consultando ontem os empresários do Iago, né? E o empresário sempre vai falar que tem muitas propostas, que muita gente quer o jogador, que há interesses, às vezes divulga até valores, mas isso faz parte do mainstream de supervalorização do atleta, divulgação do atleta, para conseguir aí maiores resultados financeiros de uma possível venda. Então, sempre o empresário, sempre o procurador vai falar essas coisas, né? O que de fato tem sobre o John Arias, propostas para o John Arias, eu não consegui maiores informações a respeito dessas propostas ditas pelos empresários dele, não consegui, então não vou ficar aqui chutando também, né, o que pode ter acontecido. Sinceramente, a proposta do Zenit eu já sei que teve mesmo, a gente sabe, mas, sinceramente, é muito natural que o empresário faça isso. Agora, a proposta, a gente só vai saber com o tempo. Estou apurando para tentar saber se realmente tem alguma informação a respeito de propostas que chegaram ao Fluminense, mas eu creio que não chegou nada ao Fluminense. Como o próprio empresário falou, se chegou nele sondagens, mas não acredito que tenha sido proposta. Tá? O John Arias, para mim, é um jogador que poderia tranquilamente estar numa liga inglesa. Pelas qualidades dele, pela característica dele, é jogador de Premier League. Não é jogador para ligas Espanha, nada disso não. Agora, depende da oferta e procura, né? Se não tiver oferta e procura, não vai adiantar nada. Enfim, eu torço para que o Arias continue, é um jogador vital ao Fluminense, um jogador muito importante, talvez o mais importante do time do Fluminense hoje, porque perder o Arias seria uma perda, assim, impossível de ser reposta a curto prazo, tá? Então essas são as informações. Se soubermos de mais alguma coisa sobre o John Arias, com certeza traremos aqui para vocês. Estou correndo atrás dessa informação, não tenho nada além disso que foi divulgado aí, mas estamos de olho. Valeu, galera. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Lembrando a todo mundo aí que sábado, às 10 horas da manhã, sábado agora, 10 horas da manhã, nós vamos apresentar ao vivo o nosso documentário sobre Félix, né? Guerreiros Tricolores, a história do Félix. Vamos contar a história do Félix para vocês, sábado, às 10 horas da manhã. Vocês estão convidados, hein? Sábado, às 10 horas da manhã, a história do Félix Miele Venerando. Além disso, também, na sexta-feira, teremos uma live com a filha dele, né? Uma live bacana aqui no canal, na sexta-feira, às 20 horas. Vamos falar sobre esse documentário do Félix e um pouquinho da história do Félix Miele Venerando, dos maiores goleiros e ídolos da história do Fluminense. Valeu, galera! Saudações tricolores para todos, fiquem com Deus, uma ótima semana aí e vitória Fluminense.